Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar abrindo nossas Bíblias. 1 Coríntios 9, a partir do verso 9, a partir do versículo 24. Deus poderoso. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 9, a partir do versículo 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para guardar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também praticante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm para um só levar o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todos aqueles que lutam de tudo se abstêm, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Esta mensagem que o apóstolo Paulo nos deixa é uma mensagem muito importante, né? Uma mensagem aonde ele chama para o despertamento, para o preparo, né? Para que nós venhamos estarmos preparados para enfrentar as lutas dos dia a dia, né? Eu estava meditando aqui enquanto a irmã Samara falava de Davi e os gigantes. Nós sabemos que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o Espírito Santo de Deus revelou a ele que não tinha um só gigante, mas sim 5. E Davi ali, ele se prepara e leva 5 pedras, uma para cada. E nós sabemos que quando tomba o gigante Golias, os outros todos fugiram, porque seria muito fácil. Era jovem, estava determinado, guiado pelo Espírito Santo. Naquele instante seria fácil Davi derrotar os 5 gigantes, porque era o Espírito Santo de Deus na vida dele. Mas como nós sabemos, nem sempre é fácil. O inimigo, ele é sorrateiro.
e muitas vezes Ele afasta, e nos momentos que nós estamos mais frágeis, Ele ataca, né? Então essa mensagem também faz nos meditar que o apóstolo Paulo, ele nos traz essa mensagem que a vida cristã é uma corrida, e nós temos que estarmos preparados como um bom atleta. Não sabeis que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Então ele aqui nos traz um despertamento para que nós também venhamos nos preparar para que também sejamos vencedores, para que nós venhamos alcançar a vitória. A vida com Deus não é marcada pela acomodação, é uma caminhada constante de crescimento, fidelidade e perseverança. O crente que não persevera, que não é fiel, que não está buscando crescimento constante, ele está nadando de costas. Cada cristão tem que ter um propósito na vida. Não basta começar bem, mas é necessário terminar bem. Porque tem muitos que muitas vezes começam naquele alvoroço, né? Querendo fazer tudo ao mesmo tempo, querendo que tudo aconteça na mesma hora, mas daqui o mês que vem ele está derrotado, está fracassado. Mas o cristão que está preparado, ele sempre tem um propósito. Ele começa bem e continua bem, e o propósito é terminar bem. Devemos correr com determinação e perseverança, confiança que alcançaremos a vitória. E para isso é necessário que nós nos disciplinamos. O atleta, ele se disciplina. Todo bom atleta, ele treina, ele se prepara, ele deixa muitas vezes de comer muitas coisas, de sair, de ir se preparando para enfrentar às vezes uma corrida, uma luta, né? Nós sabemos que eles muitas vezes se abdicam de várias coisas para conseguir alcançar o seu objetivo. E não é diferente na vida do cristão. Não é diferente. Nós temos que abdicar de muitas coisas, de muitos desejos. Nós temos que deixarmos, né, que muitas vezes o inimigo venha colocar coisas na nossa mente. Então nós temos que ter um autocontrole. Da mesma forma, a vida espiritual exige muito oração, exige muita leitura, exige muita obediência e santidade. As pessoas estão caminhando sem rumo, sem propósito, estão desleixadas, caminhando sem rumo, deixando-se levar. Mas infelizmente não é isso que Deus quer da vida espiritual de um cristão. Deus, ele requer disciplina, porque a disciplina, ela fortalece a nossa fé. Precisamos dizer não ao pecado
para dizer sim à vontade de Deus. Hoje nós estamos vivendo em um mundo em que tudo é distração. O inimigo tem trabalhado de certa forma que ele já não age mais da forma que ele agia antigamente. Ele é sorrateiro. Ele muitas vezes nos mostra coisas que nós não queremos ver. Muitas vezes ele coloca no pensamento, na mente, coisas que nós não precisamos, porque não vigiamos, porque nós temos que lembrar que nós corremos, nós lutamos por uma recompensa eterna. O atleta, eles, quando alcança a sua vitória, eles, naquela época, na época de Paulo, eles recebiam uma coroa de flores, que logo se murchava. Era a recompensa daquela época da vitória. Eram coroados com uma coroa de flores, né? Mas aquela coroa, ela com pouco tempo, poucos dias, já não valia mais nada, ela se murchava. Por isso o apóstolo Paulo faz essa referência que nós corremos não para alcançar alguma coisa que é corruptível, que vai perecer, mas nós, porém, procuramos uma coroa incorruptível, que será para sempre. Os vencedores daquelas competições recebiam aquela homenagem, mas nós que lutamos por algo muito maior, que é uma recompensa da vida eterna ao lado do nosso Deus. O sofrimento presente não se compara muitas vezes à glória futura, e muitas vezes nessa nossa corrida nós encontramos muitos obstáculos. Eu não sei se alguns aqui já assistiu corrida com obstáculo, né? Tem muito nas Olimpíadas, onde o atleta corre saltando obstáculos, objetos, né? Então, muitas vezes a nossa vida é desta forma. Nós temos que estarmos preparados também para corrermos e enfrentarmos obstáculos na nossa corrida, né? Por isso Paulo afirma que a vida tinha uma direção e que ele não desperdiçava tempo nem energia com um objetivo sem valor eterno. Por isso, defina prioridades espirituais. É necessário o crente estar sempre tendo uma prioridade. Não permita que as distrações afastem você do propósito de Deus. Viva cada dia olhando para Cristo. Como eu disse, se nós não tivermos cuidado, muitas vezes nós passamos horas e horas no celular, vendo vídeos, vendo um filminho, vendo uma coisa ali, outra aqui, mas não estudamos a palavra, não pegamos, nós falhamos. Isso serve para mim também, irmão. Muitas vezes nós perdemos 2, 3 horas por dia no celular e não estudamos a palavra de Deus 30 minutos. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus quando nós acordamos. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus quando chegamos em casa num dia de trabalho, porque estamos acomodados. E o maior inimigo, muitas vezes,
é a nossa própria carne, né? Apóstolo Paulo, ele faz uma advertência muito séria sobre a carne, né? A vitória começa quando nós nos submetemos à nossa vontade, à vontade do nosso Senhor. Quando nós passamos a viver não mais a nossa vontade, porque nós sabemos que não é fácil, né? Porque muitas vezes nós queremos influenciar outras pessoas, mas para influenciar, primeiro eu preciso estar vivendo aquilo que eu quero influenciar. Não adianta eu querer influenciar uma coisa que eu não estou vivendo. Adianta. Por isso nós temos que pedir a misericórdia de Deus para nós procurarmos viver mais uma vida santificada na presença dEle. Senão não vamos chegar a lugar nenhum, porque cada dia mais as coisas estão difíceis, cada dia mais o inimigo usa estratégia para nos distanciar de Deus. Por isso, a vida cristã é uma corrida que exige perseverança, disciplina e foco em Deus. Se nós não colocarmos o nosso foco em Deus, né, nós estaremos nos distraindo diante das dificuldades. Mas nós precisamos pedir para que o Senhor venha estar conosco e nos avaliar nesta caminhada. Nós precisamos sim estarmos refletindo sobre o que nós estamos fazendo, em que direção estamos correndo. Temos que nos fazer a pergunta se nós estamos vivendo uma vida disciplinada espiritualmente, para que nós possamos correr de tal maneira que no final desta nossa jornada nós possamos ouvir do nosso Criador: muito bem, servo bom e fiel. Por isso, nós sabemos que quando Paulo ele fala de que para cada situação ele usava uma maneira, assim nós também temos que ser. Quando ele diz que para os judeus ele era como judeu, para os fracos ele era fraco. O que nós temos visto ultimamente nos dias de hoje é totalmente diferente. As pessoas, quando vê uma pessoa mais fraca, aí ela cresce, ela incha e se apresenta como o sabichão, sabe tudo, né? Querendo se aparecer, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela ensina que nós temos que sabermos distinguir, sabermos como agir, né, em cada situação. Por isso, Paulo tinha direitos como apóstolo, mas ele abriu mão daqueles direitos, porque Paulo ele não era bem visto entre a comunidade cristã daquela época. Muitos tinham um receio por causa do
passado, da perseguição que ele fazia sobre os cristãos. Então, ele passa e ele fala que ele abre mão dos direitos que ele tinha, mas para isso ele se tornou um homem maduro, um homem consciente. E assim o cristão que vive desta maneira, ele não vive apenas para ele mesmo, mas para servir, porque amamos a Cristo. Às vezes é necessário nós abrirmos mão de muitas coisas, de muitas preferências, para alcançar as pessoas. Precisamos nos aproximar das pessoas sem comprometer a verdade. Paulo, de maneira nenhuma, ele nunca mudou a mensagem nem o evangelho, mas ele mudava a maneira de como abordar a situação. Paulo era sábio. Quando Paulo chega em Atenas, que ele se depara com aquele povo que ele viu que era um povo idólatra para tudo, e ainda hoje é assim. Para tudo eles têm um Deus, tudo. Mas Paulo era sábio e lá tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, quando ele vê, ele fala: é esse a quem eu sirvo, o Deus que vocês não conhecem, o Deus verdadeiro, o Deus único, é a sabedoria divina. Por isso que nós devemos sim estarmos preparados, devemos acolher, mas sem aprovar o pecado. Precisamos amar as pessoas diferentes de nós, porque muitas vezes nós reparamos, muitas vezes nós criticamos, muitas vezes nós condenamos, só porque a pessoa é diferente, só porque a pessoa muitas vezes tem maneiras e manias diferentes, e nós nos sentimos santos demais para nos aproximar dessas pessoas. O Evangelho deve ser a nossa maior motivação, o Evangelho que Jesus ensinou, o Evangelho do amor, o Evangelho da paz. Por isso Paulo fala: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo fazia tudo pensando na expansão do reino de Deus, e hoje está sendo o contrário. Muitos estão pensando na expansão material do que espiritual. Nossas decisões devem, primeiramente, a preocupação do cristão, se aquela decisão que estamos tomando, ela está glorificando a Deus. O Evangelho precisa estar acima dos nossos interesses pessoais. Nós precisamos aprender: quem ama o Evangelho vive para anunciá-lo. Quem deseja alcançar vidas precisa correr como um propósito. Isso é uma coisa que nós temos que trazer para o nosso interior. Não estou falando aqui de igreja, estou falando de uma presença espiritual que nós temos que ter, independente da onde nós estivermos, né? Para que nós possamos também alcançar. Paulo compara a vida cristã a uma corrida. Por isso, não devemos apenas participar, sermos participantes, mas devemos estarmos preparados para alcançarmos
a vitória. Por isso, como eu disse, o nosso maior problema do ser humano é a carne. Por isso, o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 7,19, ele disse: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Nós estamos falando aqui de um homem que vivia uma vida disciplinada, uma vida diretamente conectada a Deus. Mas ele chegou, muitas vezes fazendo uma introspecção na sua própria vida, ele viu que muitas coisas que ele queria fazer, ele não fazia, mas o que muitas vezes nós não queremos, nós fazemos. Muitas vezes nós deixamos de orar para fazermos outras coisas. E eu creio que Paulo aqui, ele não está falando de pecado, ele está falando de dedicação. Ele está falando de dedicarmos mais a Deus, sermos mais fiéis em tudo. Em tudo. O cristão, ele tem que ser fiel em tudo. Muitas vezes nós temos vontade de ajudar, mas não ajudamos. Por quê? Porque parece que é difícil fazer as coisas para Deus. Paulo revela aqui uma realidade que todo cristão conhece. Existe uma batalha dentro de nós. A carne, ela sempre deseja uma coisa, e o Espírito que está em nós deseja outra. E muitas vezes sabemos o que é certo, mas sentimos a resistência da nossa natureza humana e cedemos a fazer aquilo que é errado. E justamente por isso que 1 Coríntios 9, Paulo fala da disciplina, renúncia, foco. Ele não era um homem perfeito, era alguém que reconhecia suas fraquezas, mas que se submetia a Deus para não ser dominado por elas. E é isso que nós temos que buscar. É isso que nós temos que aprender a buscar, a nos disciplinar, a vencer as nossas fraquezas, reconhecer a luta e não aceitar nunca a derrota. Paulo admite este conflito, mas ele continua correndo a corrida da fé. O cristão não pode enfrentar tentações, mas não deve desistir da caminhada. A vitória, lembre-se, sempre exige dependência de Deus. Não adianta nós queremos enfrentarmos as lutas com a nossa própria sabedoria, com aquilo que nós achamos que está certo ou que está errado. Não vencemos apenas pela força da vontade. Precisamos sim da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisamos de fé, de oração, de dedicação. Precisamos nos fortalecer a nossa vida espiritual cada dia, cada minuto, cada instante, para alcançarmos a vitória, para não sermos alvo fácil do inimigo. Quem deseja ganhar almas precisa vencer primeiro as batalhas do próprio coração. Não adianta
nós queremos fazermos uma coisa se primeiro nós não dominarmos nós mesmos, não dominarmos o nosso coração. Antes de alcançar outros, Deus trabalha em nós, trabalha na nossa vida. Nós precisamos refletir nesta mensagem e renunciar àquilo que tem nos atrapalhado. Todos enfrentamos lutas interiores, porém Deus nos chamou para viver presos. Deus não nos chamou para vivermos presos ao pecado, mas para caminhar uma vida de vitória. Aquele que reconhece sua fraqueza e busca a força do Senhor pode viver com disciplina, servir aos outros e cumprir a missão de anunciar o Evangelho. Primeira coisa que o cristão tem que aprender é renunciar, é reconhecer que sem a presença de Deus nós não somos nada. Sem a presença, sem a unção do Espírito Santo na nossa vida, nós sempre seremos alvo fácil do inimigo. Por isso, apóstolo Paulo, antes de ser executado, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. E nós precisamos estarmos vivendo uma vida preparada para a execução, mas não para a perdição. Por isso, nós precisamos também lembrar que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos 8, declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós conhecemos muito bem esse versículo. Ele mostra que a vitória não vem da nossa capacidade, mas da graça de Deus na nossa vida. Quando nós a buscamos, quando nós estamos preparados e sabemos, podemos afirmar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus venha nos abençoar nesta noite, que Deus venha estar nos ajudando a nós nos fortalecermos cada dia mais, que nós venhamos meditar na nossa vida, na maneira em que nós estamos vivendo, e muitas vezes também o que nós estamos falando. Muitas vezes é necessário nós meditarmos, antes de falarmos as coisas, para que nós, em vez de ajudar, venhamos a atrapalhar. Mas que Deus venha falar ao nosso coração nesta noite, que Ele venha nos ajudar a nós estarmos cada dia mais buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, que Deus venha continuar nos abençoando, falando aos nossos corações nesta noite, que nós venhamos meditar nesta palavra, que nós venhamos cada dia mais aprender e saber, e pôr em prática que nós, sem buscarmos a misericórdia de Deus, nada somos, nada vamos conseguir, se Ele não estiver ao nosso lado nessas lutas, nessa nossa caminhada, nessa nossa corrida, que nós sabemos que nós corremos para alcançarmos a vida eterna, diante da promessa desse Deus poderoso, que nos criou, que nos trouxe para esta maravilhosa luz, para que nós possamos alcançarmos a sua misericórdia. Que Deus venha nos abençoar e nos ajudar, que Deus venha falar ao nosso coração, ao nosso pensamento, à nossa mente, que nós venhamos cada dia mais meditarmos mais, que nós venhamos procurarmos estarmos
mais humilde na presença de Deus, buscarmos a remissão, para que nós venhamos buscar a gratidão, que nós venhamos cada dia mais procurar nos aperfeiçoar na palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus por este dia, por esta noite. Soberano Deus, Pai querido, nós te agradecemos por este dia, por esta oportunidade, por estas palavras. Te agradecemos pelos louvores aqui, Senhor, a Ti entoados. Deus poderoso, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos sustentando nesta caminhada, para que nós venhamos, Pai, correr para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos continuar a nossa luta, Pai, firme na Tua presença, que o Senhor venha de encontro às nossas necessidades, porque o Senhor conhece cada uma delas. Por isso, Pai, entra com providência, curando, restaurando, porque o Senhor sabe todas as coisas. Deus poderoso, abençoa, Senhor, esta noite, abençoa cada um dos nossos irmãos, aonde estiver, abençoando, repreendendo todo o mal. Nós clamamos, crendo na vitória, e te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.